Olá, boa noite, sejam bem-vindos aos estúdios da Rádio Inquieta uma vez mais. Hoje abrimos as portas ao futebol distrital e mais especificamente ao Santiago Mascotelos Futebol Clube. Abrimos as portas especificamente também a João Faria, presidente desta instituição desde 2014. É o João que nos vai contar sobre este percurso ascendente do emblema vimaranense no futebol distrital da Associação de Futebol de Braga. João, bem-vindo aos nossos estúdios, à nossa casa, e agradecer também o convite por estar presente na noite de hoje, no nosso programa. Agradecer-vos também desde já o convite, que nos honra muito à instituição e em representação. Portanto, estarei sempre disponível para conversarmos sobre aquilo que me sinto bem e sobre aquilo que gosto, senão não estaria neste papel. E os percursos já se cruzaram há muitos anos, há muito tempo. Agora é presidente, mas também já passou por outras funções, já foi jogador, já foi atleta, já foi treinador. Quanto há aqui muitas facetas à frente do Santiago Mascotelos, como é que tudo começou? Quando é que estes dois caminhos cruzaram? Estes caminhos cruzaram-se desde sempre, portanto, é a terra, eu sou natural de Azorém, mas enfim, vivi durante parte da minha vida até aos 8 anos em Santiago, depois acabei por viver cá no centro da cidade, mas tinha uma ligação muito grande, até porque a empresa do meu pai era lá, o meu pai chegou a ser presidente de junta da freguesia, o meu irmão também, portanto, sempre tivemos uma educação associativista muito presente no nosso dia-a-dia e, portanto, isto tudo começou com um convite de um amigo que jogava entretanto eu tinha acabado de jogar, que eu estava na Associação de Futebol do Porto, tinha parado de jogar no Futebol Clube Vilarinho e saí, deixei um ano de jogar até por questões profissionais que não me permitia, porque comecei a ter que fazer várias viagens e portanto não era compatível e eu também, durante toda a vida e quando joguei sempre gostei de ser rigoroso naquilo que era a presença nos treinos e a assiduidade, tudo isso, e portanto um convite de um amigo em que lhe disse rapidamente que não queria e que não estava para aí virado, mas houve ali um sentimento de pertença do clube da freguesia e por que não ir lá um Ser ano, nosso, não é? Exatamente, de irmos lá e ajudar uns amigos, enfim, e fazermos algo diferente. Entretanto, com muito pouco envolvimento fui jogar, até porque posso até partilhar convosco uma história que é engraçada, em que eu tenho uma viagem de trabalho e tenho um voo às 8 da manhã, portanto, do país para cá, para o Porto, e recebo um telefonema às 7h30 da manhã, anda que vai jogar hoje, e portanto eu sem ter treinado, sem uma convocatória por telefone, mas é engraçado, e então vim jogar, portanto era uma coisa informal, completamente informal, e dentro da minha agenda, daquilo que me permitia, porque de facto eu ainda gostava de jogar futebol, e ainda então, ainda hoje gosto, ainda hoje continuo nos veteranos de Santiago. E fui um grande impulsionador para que isso acontecesse, portanto era no fundo ter uma equipa onde permitisse jogar até não poder mais, embora também de forma informal. Entretanto, esse mesmo amigo que me convida para ir lá jogar, que era um amigo de infância, em determinada altura há uns acontecimentos ali diretivos que permitem perceber que tem que mudar alguma coisa, que tem que ser feita alguma coisa, e esse mesmo amigo diz, olha, vamos fazer uma direção, tu vais para presidente. Num primeiro momento comecei-me a rir da situação, mas ao mesmo tempo, e por que não? Porque é uma forma de estar ligado ao futebol quase que eternamente, que é uma paixão que tenho desde miúdo, e é uma forma também de mostrar à freguesia e também dar um pouco de mim àquilo que a freguesia fez por mim, enfim, e me fez enquanto ser humano, enquanto cidadão. E assim foi. Imediatamente falámos, 2-3 dias falámos com o presidente, que estava em funções, que é hoje o meu vice-presidente, que eu tenho uma ligação também umbilical, porque ele foi sempre secretário do meu pai da junta, esteve também com o meu irmão e, portanto, tinha uma relação muito próxima, e falei com ele e disse, olha, se tu não fores e se não te quiseres candidatar, eu serei candidato ao Santiago e quero que venhas comigo na posição mais alta do clube, sem dúvida, que é a Assembleia. E rapidamente ele me disse que sim, e pronto, abraçamos esse projeto. Convidei na altura o meu vice-presidente, o Carlos Fernandes, que está comigo ainda,
porque achei que era uma pessoa capaz e porque também geograficamente estava na freguesia de Mascotelos, que ainda não havia agregação, e portanto achei pertinente termos dois membros, porque nós estamos muito alinhados, não decidimos os dois a bolso ou decidimos os dois em conjunto, mas no fundo até quem nos chama às vezes dois presidentes, porque também a minha liderança é uma liderança liberal e uma liderança que nós temos um foco e trabalhamos os dois para esse objetivo. Aliás, toda a gente que está comigo sabe que é assim. E portanto foi um desafio super interessante. Entretanto, entramos no futebol popular, portanto, eu termino a época enquanto atleta, continuo a jogar e atleta e presidente, que é na minha segunda época de Santiago. Entretanto, fazemos uma equipa extremamente competitiva ao nível do futebol popular, em que ganhamos duas competições, perdemos apenas uma que foi o campeonato, e mesmo esse foi uma situação um bocado caricata, mas pronto, vamos saltar essa parte, e ganhámos a taça da Associação de Guimarães e ganhámos a taça da Federação, que é a taça, o formato é mais ou menos como a Liga Europa, portanto, não esta Liga Europa, mas da taça UEFA, portanto, não é os campeões, mas é os que ficam terceiros, quartos, e ganhámos a uma equipa de Vila de Conde, portanto, foi um ano em cheio, em que ganhámos tudo, com muito sucesso. E então chegamos àquele momento e percebemos nitidamente que o nosso caminho não era aquele, portanto... Era preciso dar preciso dar outro passo. E, entretanto, tínhamos já 3 equipas de formação, porque também esse era um do meu pressuposto quando entrei no Santiago, e eu sou muito pragmático na formação. Normalmente, quando estamos nesta posição, olhamos para a formação como no fundo, a forma de mostrarmos o clube e de mostrarmos a nossa força. Eu não acredito nesse projeto, acredito que a formação é importante, tem um papel importante, tem um papel social ainda mais importante, na minha opinião, mas o clube é os séniores. O projeto séniores é sempre um título nos séniores representa, eu posso ser campeão em todos os escalões de formação. Um título nos séniores tem um impacto consagra completamente. O clube. Sem dúvida, porque nós trabalhamos em pirâmide, como tudo na vida, e portanto, se trabalhamos em pirâmide, o mais importante é os séniores e por aí abaixo. Agora, acredito sim que o projeto de formação, a longo prazo, ao fim de 10 anos, 12 anos, 15 anos, poderemos tirar partido dele. Até então é muito difícil, porque combatemos com clubes âncoras que temos no concelho e cada vez mais. O caso do Vizela este ano, o caso do Vitória Sport Clube, o caso do Moreirense. Portanto, é muito difícil trabalhar e potenciar a formação, porque a cada miúdo que faz um movimento num jogo, melhora um bocadinho, sai e ficamos sem ele. Portanto, não é um projeto que tenhamos um controle sobre ele. Portanto, nós no fundo trabalhamos com aquilo que nos dão e com aqueles que nos aparecem. Portanto, e com quem chega ao clube, não é? No fundo, e sem com quem dúvida. está ali naquela zona geográfica. Sem dúvida. Mas é um já vamos falar da formação, já vamos falar da equipa principal. Antes disso ainda, já falou, o João já disse que foi presidente e jogador, depois foi presidente e treinador e, portanto, acumulou sempre estas funções. Como é que se faz a gestão entre as duas coisas? A situação entre jogador e presidente era extremamente difícil de gerir, porque o mesmo que ia para o campo, às vezes até com a braçadeira, o mesmo que ia para o campo jogar e que tinha que estar concentrado no jogo, também tinha que se preocupar em ligar a rega, também tinha que se preocupar em pôr o campo em condições. Também muitas vezes, quando era pelado, pegava no meu carro e ia passar a grade para pôr o campo liso. E, portanto, isto é tudo muito difícil de gerir. Em momentos de stress e em momentos, enfim, não muito bons no que diz respeito a uma decisão de arbitragem, uma decisão de um resultado negativo, era difícil de gerir. E eu quero acreditar, e os meus pares responderiam melhor a esta questão, mas eu quero acreditar que eu sempre soube gerir essa situação de forma algo ligeira, mas houve momentos em a questão de no meu primeiro ano de federado eu marquei 11 golos e vocês podem me perguntar assim, como é que um presidente festeja um golo, não é? Eu tive uma situação num jogo em Faf,
contra não era o Sepanense, era não é o Fermilense também, agora não me recordo o nome, e comecei a sambar, portanto, acho que não fica muito bem um presidente marcar um golo. Pois sente que não tem o mesmo respeito na tribuna presidencial. Sem dúvida, é muito mais difícil estar na tribuna do que no jogo, é muito mais difícil. Sinto muito mais dificuldade, é muito mais difícil e há pessoas que já presenciaram a isso. É muito mais difícil estar de fora do que estar de dentro. Em qualquer situação, seja ela boa ou má ou uma situação de stress, lá dentro é sempre muito mais fácil de gerir, porque temos quem mande, temos quem esteja a gerir essa dimensão do jogo. Cá fora é muito mais complicado, as emoções estão muito mais, porque nós não podemos controlar, não é? Quer dizer, só os 11 que estão lá dentro é que conseguem fazer diferente e, portanto, por muitos feedbacks que nós possamos passar, nunca conseguimos controlar isso. E essa foi a parte mais engraçada e mais difícil, porque tinha colegas de equipa que chegavam, que tinham sido meus colegas há uns anos e outros não, mas que chegavam ao pé de mim, tem calma, pá, tu és presidente. E havia, mas era... Esquecia-se que era presidente quando estava a jogar. Era disso, eu tinha que ter uma capacidade de me aliar de tudo, completamente, porque se eu estivesse lá enquanto presidente, e vocês podem dizer assim, mas podias dizer a um árbitro que eras presidente e isto, eles sabiam que eu era presidente e, portanto, havia um respeito e uma forma de estar redobrada no sentido da posição que eu ocupava, mas eu desligava completamente de presidente e em nenhum momento referia, em nenhum momento me comportava como tal, por isso tinha o meu vice no banco comigo, precisamente ele é que era o meu presidente no momento, e eu via-o como o meu presidente no momento em que entrávamos e durante os 90 minutos ele era o meu presidente e eu passava-lhe feedbacks como se ele fosse o meu presidente. E, portanto, fomos gerindo até que chegou uma altura que eu percebi que, para além das capacidades físicas que não tinha e que tinha que dar o salto. Relativamente à situação de treinador, foi uma situação esporádica, portanto eu nunca quis ser treinador. Foi na reta final de uma temporada. Tirei formação para tal, mas achei que no momento não era necessário estar a chamar ninguém para o clube e exerci quase funções como interino e para ser uma solução, porque as coisas foi no ano que descemos de divisão, as coisas estavam demasiadamente más para chamar alguém e não seria correto com um treinador, seja ele quem for, mesmo que não tivesse relações com ele, não seria correto eu estar a chamar um treinador para aquilo que nós tínhamos no momento e para aquilo que eu lhe podia oferecer, não de caráter financeiro, mas essencialmente de caráter humano e como as coisas estavam, quer dizer, no fundo nós estávamos completamente mortos e eu dei o peito às balas para morrer, no fundo foi esse o caminho e foi por aí que quis ir e foi por isso, empolaram de certa forma, eu pedi até aos colegas para não empolarem essa situação e dizer que eu estava lá como presidente, mas foi incontrolável e porque não tinha qualquer, apesar de ter formação na área e de poder exercer funções de treinador. Para manter o barco no fundo. Exatamente, foi no fundo, eu fui ao balneário e não tenho problema nenhum em partilhar, como não tenho problema nenhum em partilhar nada. Eu fui ao balneário e disse, meus senhores, opa, não vale a pena, não vou chamar nenhum treinador, porque não é justo da minha parte estar a chamar para aquilo de tão mau que estamos a fazer. Portanto, só há um responsável por isto, que sou eu, na escolha do treinador anterior, e portanto eu assumo. Se quiserem estar comigo estão, se não quiserem estar, a porta está aberta e podem ir embora. E foi mais ou menos, as palavras não serão estas, mas foi mais ou menos neste percurso e foi mais um episódio interessantíssimo. Consegui sentir aquilo que é ser treinador e mudei de opinião naquele momento e achei até que podia ser treinador e que queria ser treinador porque era uma forma que eu nunca tinha vivido o jogo e é demasiadamente interessante. A noção de jogo, a forma como nós abordamos o jogo, a forma como nós estamos no banco de suplentes, atentos a tudo, os feedbacks que vêm de trás e os de lá de dentro, acho que também os que têm de dar, não é? Sem dúvida, o golo é uma coisa sentida que nada tem a ver, felizmente tive a felicidade de marcar alguns golos e é sem dúvida uma sensação única. Um golo de um treinador é redobrado, é uma sensação única e percebo muitas vezes porque é que os treinadores têm determinados comportamentos no banco, não controlando o jogo, porque é aquilo que fazem durante a semana e podem sensibilizar mais para isto ou para aquilo, mas os jogadores é que definem sempre aquilo que querem do jogo.
é uma sensação muito interessante. E aí fiquei até um bocado badalado e pensei, mas não é uma coisa que pense, até porque já tinha que ser, não é agora, mas os sentimentos que se sentem no banco de suplentes são muito interessantes enquanto treinador. E foi isso que me surpreendeu, porque eu tinha feito já 3 jogos no Vilarinho, também em treinamento, porque na altura a Associação de Futebol do Porto obrigava a ter em todos os jogos, não podiam ir para um jogo sem estar na ficha técnica um treinador, e na altura eu era atleta ainda com 28 anos, e convidaram-me para ir para a ficha de jogo como jogador, a jogar, mas como treinador. E então assumimos também 2 semanas de treinos, 4 semanas de treinos e 3 jogos, porque eu o quarto já não o fiz. Mas eu era jogador e, portanto, estava a jogar na mesma e a treinar. O capitão é que estava no momento com lesão e ficava no banco a fazer o papel. Mas, no fundo, organizávamos os dois, a logística toda, e foi super interessante, porque nós em 4 jogos tivemos um empate, em 3 jogos tivemos um empate e 2 vitórias, e ao fim do 3º jogo o presidente vem ter comigo e disse que me dobrava o ordenado para eu ser treinador, e eu disse, presidente, é outra história curiosa que eu gosto sempre de contar, eu disse ao presidente: pá, gosto muito de si, mas eu vim para aqui como jogador, não vim como treinador, e portanto não estou preparado para isto, porque eu quero jogar, e muito obrigado, mas o meu percurso acaba aqui no Vilarinho, e vim embora do Vilarinho com essa situação, não porque me sentia ofendido, mas essencialmente porque queria jogar e queria ser importante enquanto jogador e não como treinador. Mas foi também uma experiência muito importante. Portanto, isto para dizer e para concluir, porque eu depois emociono-me e começo a falar destas historinhas, isto para concluir que, portanto, eu no futebol eu já passei da Ásia, já fui guarda-redes, já defendi um penalti ao serviço do Pevidem num jogo com o Polvoreira, portanto tenho muitas histórias para contar, mas depois se calhar marcamos outra só para contar histórias, que estou a desfocar um bocado a nossa conversa. Mas redirecionando novamente aqui para o Santiago Mascotelos, que é o que nos traz cá hoje, já foi descortinando um bocadinho a visão que tem da formação. Já falou também que o que consagra um emblema, o que consagra um clube é um título na equipa principal, mas uma equipa principal está sempre mais perto de ganhar um título quando tem uma formação forte e que produza talentos e jogadores para a equipa principal. Eu acredito sem dúvida naquilo que acabou de dizer, mas não é de todo o momento e o estágio em que o Santiago se encontra. Portanto, o Santiago consegue ter 5, 6 jogadores no plantel sénior, com qualidade, e a jogarem. Este fim de semana já se tinha estreado o Eurico, que é um menino nosso, que é treinador da formação e atleta do clube, que é primeiro ano de júnior, portanto, e estreou-se nos séniores. Não se estreou, foi pela primeira vez titular, tinha já entrado no último jogo da taça, que fizemos um jogo para a taça dos 16avos, e ele estreou-se e foi titular, e portanto quem lá esteve percebeu que aquele menino está completamente enquadrado naquilo que é o perfil de atleta que nós queremos, e está com 17 anos a treinar connosco desde a pré-época, portanto, e isso quer dizer que estamos atentos à formação. Temos o Gabi, que é o nosso capitão, que está connosco desde os iniciados, portanto, o primeiro ano de iniciados. Temos o Rodrigues também, que já fez 10, 12 jogos, neste momento teve uma lesão e então está a chegar aí de volta, jogou também no fim de semana passado. E, portanto, temos aqui uma série de atletas que nós estamos atentos. Agora, sempre por competência e por mérito, não podemos dizer que levamos 3 ou 4 jogadores aos séniores e que eles não participam. Portanto, se não participam, não estão nos séniores a fazer nada. Estão nos séniores só para nós dizermos que temos meninos da formação. Não, comigo não contem com isso, porque já o fizemos numa forma muito embrionária e pagámos caro a fatura, e, portanto, tudo na vida é por competência e por mérito. Portanto, e é assim que eu vejo o modelo de formação. Há uma pirâmide. Os meninos melhores jogam acima sempre, até ao limite daquilo que podem jogar, e, portanto,
têm adquirido mais coisas que outros e, portanto, sobem de forma natural a um escalão e não voltam a descer, porque não faz sentido. Portanto, nós sabemos que em tudo na vida há mais capazes e menos capazes e, portanto, aqueles que são mais capazes são premiados. Portanto, mas são premiados numa ótica de um modelo competitivo que está montado, não numa ótica de sobem porque sobem. Sobem porque têm qualidade para subir. Porque acrescentam aos outros porque escalões. são melhores que os outros que estão no outro escalão, só por isso. Não adianta dizermos que o menino é isto, ele faz isto. Não, o miúdo é de facto melhor do que os que estão no escalão, portanto tem que subir. E só para participar, não só para encher uma convocatória, não só para encher um banco de suplentes, sobe porque de facto é melhor do que os que lá estão. E este é o caminho. Porquê? Hoje nós conseguimos ter a capacidade de ter todos os escalões preenchidos e termos quase uma situação ótima de sub-11, sub-12, sub-13, portanto, por ano de nascimento. E só aí é que nós conseguimos ser competentes. E se calhar há 3 anos eu não lhe diria da mesma forma e não estaria aqui a abrir a boca desta forma. A partir do momento em que nós chegamos a esse estágio de formação, nós podemos tudo. Porque eu tenho um sub-11 que é melhor que os meus sub-13. Vai para o sub-13. Não faz sentido. Ok, está lá o sub-13, mas depois aquele menino não vai participar. Tem que trabalhar mais para ficar ao nível do outro. Portanto, e também é motivador para os que estão no escalão quem anterior, está, claro que sim. querem chegar sempre ao escalão que vem à frente, no fundo. Claro que sim. Nós separamos, isto só para terminar a contextualização da formação de Santiago, nós separamos a nossa formação em 2 partes. Portanto, petizes, traquinas, benjamins, infantis e depois iniciados, juvenis e júniores. E os séniores, que no fundo é a continuidade de tudo isso. Nos escalões de base, potenciar, para depois estarem preparados para a competição. Que a competição para nós, e isto pode ser uma frase feita, podem-me acusar de estar a ser, no fundo, impostor, mas é o nosso modelo e o nosso modelo está escrito, está definido, portanto não adianta estarmos aqui enganados. Até aos infantis a competição é completamente lúdica. E lúdica porquê? Porque nós só temos que potenciar até ali, até ao sub-13, potenciar. Primeiro, porque estamos em futebol 5, futebol 7 e futebol 9 ou 7. E, portanto, depois passamos para uma competição de futebol 11, que altera tudo aquilo que é o plano competitivo e a forma de competir, do comportamento em campo, da própria ambição dos meninos, os níveis de competitividade que existem. No fundo é ser mais uma escola de valores do que uma escola só de futebol. Sem dúvida, é nisso que eu acredito. E até é mais fácil, pela quantidade de meninos que temos, ter sucesso em baixo do que em cima. Mas é o que eu digo muitas vezes em reuniões com a coordenação e com os staffs, é isso que eu digo, formem, façam deles melhores jogadores, melhores tecnicamente, melhores taticamente, treinem de uma forma geral, treinem para que todos conheçam o modelo Santiago, os valores, a educação, todas essas premissas, que é o que realmente interessa. E podem-me acusar que eu tenho uma equipa muito fraca, mas não há ninguém que me acuse que eu tenho uma equipa mal educada. E é nisso que eu me foco. É nisso que para mim é importante. Por isso, anteriormente falámos, e numa forma mais global, que a parte social tem uma componente muito importante. Os treinadores não querem meninos gordinhos, os treinadores não querem meninos que não corram, os treinadores não querem meninos que não treinem bem. Mas o Santiago quer. E esta é a diferença. O treinador quer ganhar. Isso é este o pressuposto. Não adianta nós estarmos a dizer que não é assim. O treinador só quer ganhar. E o sucesso dele muitas vezes alia-se daquilo que é o âmbito social do clube e aquilo que é a grandeza do clube. O presidente não. O presidente tem que se focar naquilo que é a grandeza do clube e no seu todo. E eu prefiro ter 10 equipas em segundo lugar do que ter um título. Que é sinal que eu estou a trabalhar bem e estou a trabalhar a um nível muito alto e que daqui a 3 ou 4 anos ou 5 anos vou ter todas em primeiro. E é para isto que nós trabalhamos, porque sem sucesso não somos ninguém, nem ninguém fala de nós. E, portanto, é esse o pressuposto de estarmos cada vez, a cada dia que passa, estarmos melhores e estarmos mais competentes, mais organizados
E é para isso que trabalhamos todos os dias e nisso que eu me foco, aliás, na minha vida e no clube. Acho que é no fundo o que toda a gente pensa daquilo que é o sucesso e daquilo que é o fazer bem feito. E é também uma Escola dos Afonsinhos, uma parceria com o Vitória. Esta parceria acaba também por chamar mais meninos que se calhar passavam ao lado da prática desportiva, passavam ao lado do desporto, até porque o Vitória acaba por ter um peso muito grande aqui no concelho e no país. Sem dúvida. O protocolo com o Vitória era uma coisa que vinha sendo cozinhada já há bastante tempo e que, para nós, foi muito importante. Primeiro, porque é o clube âncora, é o clube do concelho, há quem goste, há quem não goste, mas todos sabemos que é. Portanto, um grande clube, com uma grande estrutura, enfim, e que trabalha há muitos anos e que faz este trabalho de muitos e longos anos e que, se calhar, 90% dos nossos séniores hoje já passaram pelo Vitória, já jogaram em algum momento no Vitória e, portanto, é a imagem daquilo que todos queremos ser. E todos podemos trabalhar para o Vitória, porque também acredito nisso. Todos nós podemos trabalhar para o Vitória, dar e receber. Portanto, eu costumo dizer muitas vezes, aqueles meninos que não têm competência para jogarem no Vitória, não têm que ir para o Porto, para o Sporting, para clubes às vezes maiores, que acontece isso também é o inverso, têm que vir para o Santiago, têm que ir para o Polvoreira, têm que ir desculpem estar a dizer nomes, mas é assim, para os clubes que estão aqui à volta. E fortalecer essa malha desportiva do próprio concelho. Porque abre, sem dúvida, o leque de escolha. O miúdo hoje, Petis, pode ser um mau traquina, mas pode ser um excelente Benjamin. Um mau Benjamin pode ser um excelente iniciado. Um mau iniciado pode ser um excelente sénior. E, portanto, nós às vezes aliamos, há jogadores que caem porque não crescem, porque têm problemas com a alimentação e o desenvolvimento natural não acontece. Temos outros que tecnicamente são muito fracos, mas que são altos e que potencia-se o alto porque vai ter mais potencial. E, portanto, tudo isto, os clubes à volta cresciam, o leque de escolha cresce, a interação entre presidentes, coordenadores, direções com o clube âncora funciona de uma forma natural e havia aqui um intercâmbio. Agora, também temos que perceber a grandeza deles e a nossa grandeza. E não pode ser só nós a darmos para o Vitória e sermos esquecidos no momento do contributo daquilo que nós damos. Eu não posso dar 10 jogadores ao Vitória e o clube Y não dar ninguém, e no momento em que saem 10 meninos do Vitória, serem orientados 10 meninos para esse clube que não ajudou o Vitória. Portanto, o mundo é de contrapartidas, o mundo é de interesses, todos nós cá estamos por um interesse, seja ele de caráter social, financeiro, seja ele qual for. E, portanto, é muito importante que isto fique articulado. E, no fundo, foi isso que fizemos. Foi tentarmos potenciar e trabalhar melhor, mais organizados, com a nossa estratégia e a deles, portanto, tentarmos criar aqui uma parceria que permita ter retorno daquilo que estamos a fazer, usando o nome Vitória, que tem um peso importante, porque se eu quiser, eu saio do Vitória e até saio chateado porque não queria sair, mas se eu puder dar continuidade ao meu percurso numa escola que está alinhada com o conhecimento e com a forma de trabalhar do clube onde eu estava, eu posso até dizer, não quero. Mas, no fundo, eu percebo que é melhor. E acontece isso também. É preciso desmontar esse nó, é preciso dizer, porque muitas vezes os meninos são dispensados e não lhes é dito as coisas como devem ser, porque, por vezes, nós escondemos atrás de uma parede para dispensar um menino. Mas se nós chegarmos à beira do menino e à beira do pai, olha, aquilo que são as nossas pretensões e aquilo que é o nosso nível de atleta, tu não estás a esse nível. Vai trabalhar para outro clube, para que te sintas melhor e para que consigas fazer melhor, e nós estamos atentos àquilo que estás a fazer. Mas isso é fácil de fazer? No sentido de chegar perto do menino e se calhar... E eles chegam perto do menino e dispensam-no. Não lhe dão as razões por causa da dispensa. E aí é que eu acho que está o problema. Portanto, não pode trabalhar nelas. Portanto, se eu for sincero, se eu neste momento lhe disser aqui, olha, eu não quero dar continuidade a esta entrevista porque não estou a gostar do caminho que ela está a fazer, eu continuo a ser o mesmo João, só não quero é estar aqui.
Agora, se eu disser assim, não, com certeza que não. Agora, se eu lhe disser assim, olha, isto está a ser super agradável, mas eu não quero ficar aqui. Vai-me perguntar se eu estou maluco, ou se estou doido, ou o que é que eu estou a fazer. Portanto, é preciso dizer às pessoas, nós vamos a uma reunião da escola e o professor diz, olha, seu filho é mau aluno, mal comportado, não é assíduo, e portanto nós entendemos. Porquê é que não entendemos? O que é que tem de diferente? Não têm que ser todos bons jogadores. O nosso trabalho é potenciar, mas eles, por variedíssimas razões, podem não querer. O pai pode não trazê-lo ao treino como deve de ser. O pai pode lhe passar informação que não ajuda ao progresso do menino e à competitividade e à evolução do menino. Portanto, é uma série de condicionantes. O miúdo pode-se magoar, uma lesão grave já não interessa para aquela época, vai ficar lesionado. Portanto, isto é no fundo, se nos abstrairmos do caráter social dos clubes e passarmos a ver isto de uma forma mais fria, que na minha opinião, como deve de ser, de uma forma mais fria, e a potenciar, porque a parte social já falámos dela, não é? A parte social já estamos esclarecidos. Depois temos a parte a parte financeira, a parte do sucesso, que não vivemos sem ela. Ninguém é masoquista para estar ano atrás de ano a perder e a ter insucesso. Então, nós vamos aguentando até que chega uma altura, vamos mudar. Mudamos novamente. Correu bem? Não, não correu bem. Ok, vamos mudar novamente até chegarmos ao ponto ótimo para termos sucesso. E é preciso ser comunicado isto. Eu chamo os meus jogadores quando os quero dispensar. Há muito poucos clubes a fazerem isso. Porque eu digo, olha, tu vais ser dispensado ou porque eu não te quero, ou porque o treinador não te quer, ou porque para o nível que vamos nós achamos que tu não estás capaz para assumir esse nível. E, portanto, eu não vejo qual é o problema de o fazer. Não vejo, não consigo perceber qual é o problema de nós fazermos uma avaliação. O Santiago faz a avaliação individual dos meninos. Os pais recebem a avaliação trimestral daquilo nos pontos que numa grelha que nós fizemos e os pais recebem, o menino joga bem com o pé direito, joga bem com o pé esquerdo, tem dificuldades na técnica de corrida, tem dificuldades nisto, naquilo, naquilo outro, com observações. Fazemos uma avaliação dos pais, fazemos reuniões trimestrais no limite, até fazemos mais às vezes para passar alguma informação, mas fazemos para sentir, senão o que é que nós estamos a fazer? Se nós não avaliamos, se nós não julgamos aquilo que está a ser feito, se nós não criticamos aquilo que está a ser feito, sendo de uma forma negativa ou positiva, como é que crescemos? Não crescemos. E acho que este é o ponto fulcral de tudo. Tanto na alta competição e nos melhores, como nos piores. Portanto, se nós não avaliarmos, se não medirmos, não estamos lá a fazer nada. Aí sim cai só no caráter social. Mas eu quero ter um clube com caráter social e com uma identidade social grande, mas ao mesmo tempo quero ganhar, como todos os outros, não é? Senão seria masoquista, não é? A verdade é que o momento, passamos pela pandemia, ainda estamos um bocadinho condicionados por ela aqui no nosso país, mas este momento de pandemia, que acabou por ser negativo na sua maior parte, também contrastou com um momento muito bonito na história do Santiago Mascotelos, que foi a subida de divisão sem qualquer derrota, só com vitórias, ser também campeão daquela série, a subida à divisão de honra, e agora um campeonato na divisão de honra que está a correr muito bem. O Santiago Mascotelos segue em primeiro, isolado, e portanto, no início da época, o João disse, e cito, subimos divisão e por isso não devemos ter demasiadas expectativas e ainda que as expectativas passam por alcançar uma manutenção tranquila. Isso já está para trás, o discurso agora é mais ambicioso? Sem dúvida, não podemos ser hipócritas e andarmos com paninhos quentes a dizer que queremos a manutenção, não queremos. Até este momento temos que assumir mais, temos que dar o peito às balas e temos que dizer que a partir deste momento queremos subir divisão e queremos ser felizes e queremos ir para o Pro Nacional, que foi aquilo que nos propusemos quando chegámos ao clube. Portanto, era num projeto de 5, 6 anos estar lá, não conseguimos, assumimos, fomos demasiadamente otimistas, provavelmente, mas agora que temos a oportunidade, que só dependemos de nós para lá chegar, portanto, queremos, sem dúvida. Agora, não contem comigo para não atingir o objetivo e dizer que está tudo mal. Não está. Estamos a fazer um campeonato fabuloso,
enfim, a dignificar tudo aquilo que o clube se preparou. Não foi de ânimo leve, portanto está uma pré-preparação de tudo isto, que foi o percurso feito até aqui, com subidas, com títulos, com descidas de divisão, que é aquelas que nós nunca nos esquecemos e que nos marcam, e portanto, porque não também com uma subida histórica, com uma participação na taça da AF de Braga, que nunca tivemos, que estamos nos oitavos de final, estamos agora à espera do Gonça com o Arões. Pode ser um derby, não é? Pode ser um derby sem dúvida, não, um derby difícil sempre, porque nós temos muito respeito pelo Gonça. É um clube que de facto tem uma identidade muito grande e é um clube que nos cria sempre imensas dificuldades. E portanto, é isso, queremos estar, se fugirmos um bocadinho, até aproveitando esta questão que eu me lembrei da taça, se me perguntarem o que é que tu queres fazer na taça, quero chegar à final e quero ganhá-la. E chegar à final dá-me um acesso histórico que eu, enquanto jogador, nunca consegui à Taça de Portugal e que era, sem dúvida, um momento histórico e único no qual queremos estar. Agora, se me perguntar, estão obcecados com isso? Não estamos obcecados em nada. Trabalhamos todos os dias para termos sucesso. Felizmente, este ano estamos a ter, com variadíssimas condicionantes que tivemos durante a época, ainda neste jogo, que vínhamos do jogo de Pevidenha e viemos desse jogo de Pevidenha. E já vamos falar também com 5 expulsões, portanto, e conseguimos ganhar ao Tagilde agora este fim de semana. 4-1. Exatamente, e é este o nosso percurso, é confiar naquilo que temos, nos recursos que temos. Temos um excelente treinador. Temos um treinador que conhece o clube, que se identifica, que gosta do clube, que sente o clube, que chora e ri ao mesmo nível que eu choro e rio nas derrotas e nas vitórias. E portanto, há aqui um trabalho invisível e uma cumplicidade entre todos os intervenientes do clube que leva a que isto aconteça. E agora não ganhamos nada, estamos conscientes disso. Temos uma série de jogos extremamente difíceis. E não há deslumbramento? Não, de forma alguma. Isso eu não permito. Portanto, no momento em que eu percebo que alguém está deslumbrado, rapidamente puxo o lado de cima cá para baixo e agarro e não deixo que ele suba mais. Não existe, nunca houve, o único da pessoa, eu brinco muitas vezes isto no balneário, a única pessoa que se pode deslumbrar sou eu. Porque ao decidir, posso me iludir e posso ter uma decisão errada. Do resto, toda a gente sabe o que nós queremos, toda a gente sabe aquilo que está definido no clube desde o primeiro momento que eu lá cheguei. Tudo o que é decidido é comunicado, portanto, eu não escondo isto dos meus diretores, eu não escondo aquilo dos meus atletas, é tudo falado no balneário com frontalidade, ao contrário do que muitos presidentes dizem, eu não vou ao balneário, eu vou. Todas as segundas-feiras eu vou ao balneário. Se tiver que falar, falo de uma forma aberta. Se ouvir alguma coisa que não gosto, intervenho. Portanto, tenho uma vida extremamente presente naquilo que é todo o meu clube, um balneário da formação. Vou ver os jogos da formação, portanto, tenho um acompanhamento total. Não vou a todos, como é lógico, não posso, senão deixo de ter fim de semana. Mas não vou, mas ligo e pergunto como é que estão a correr as coisas. No final dos jogos ligo aos meus treinadores, troco uma mensagem no WhatsApp a perceber se tudo correu bem, se tudo correu mal. Portanto, as coisas não acontecem por acaso. A estrutura é pequena, é feita de 5 ou 6 homens, mas extremamente coesa e as coisas, nada cai do céu e nada acontece por acaso. Já falou dos mini estágios que faziam em equipa antes da pandemia, já conseguiram retomar isso, que é possivelmente uma parte importante também para construir aquele espírito de equipa, de grupo. Sem já dúvida. conseguem fazer isso agora que a pandemia acalma? Fizemos já desde o início desta época em que, portanto, o nosso patrocinador oferece-nos o almoço e, portanto, no dia de jogo fazíamos apenas fora, sempre que íamos fora, mas agora fazemos em casa e fora. Portanto, todos os fins de semana com o jogo, vamos almoçar,
vem um autocarro, apanha-nos, vamos almoçar e vamos para o jogo, seja em casa ou seja fora. Portanto, toda essa organização já está consolidada e não abdicamos dela porque acreditamos mesmo que é importante e que é um dos pormenores e um dos condimentos que nos leva ao sucesso. E, portanto, não abdicamos disso. Já o fazíamos no Popular, quando estávamos no Popular, que até brincámos com isso na altura, ainda que de uma forma mais informal, que sempre que íamos fazer um jogo da Federação, da tal taça, no formato de taça UEFA, vinha sempre um autocarro, íamos almoçar fora e portanto, fazíamos esse mini estágio. Eu sou muito focado naquilo que é a organização e naquilo que é aquelas coisinhas pequeninas que não podem falhar. E desde o primeiro momento que cheguei ao clube, ainda como atleta e presidente, que não tinha, o clube não tinha esses princípios do género, estamos no balneário, o treinador a falar, e um diretor entrava aos gritos dentro do balneário, que não sabia onde é que estavam as meias e essas coisas. Quer dizer, tudo isso foi sanado, acabou, quer dizer, mas foi difícil de explicar e de passar essa informação, porque acreditem que há muita gente que não conhece e acha que conhece, mas não sabe o que é um balneário, não sabe o que é uma organização de um jogo, e acho que isso é aquilo que nós podemos ter e passar competência, organização. Ainda temos muito para melhorar, mas lá está, é o pormenor da questão financeira e o pormenor da organização e essencialmente os recursos humanos que por vezes nos fogem, porque tem que ser sempre numa vertente de amizade e de voluntariado, de voluntariado no fundo, porque se nós pudéssemos ter uma estrutura profissional, garanto-lhe que teríamos no Santiago também. Nessas idas ao balneário, nessas conversas com a equipa, há o objetivo assumido, estão em primeiro lugar, estão isolados em primeiro lugar, estão nos oitavos de final e vão jogar em casa, portanto há essa vantagem logo à partida. Há esses objetivos assumidos, ou seja, falados, expressos, de subir à Pro Nacional e de chegar mais longe na taça? Acho que temos que separar daquilo que são os objetivos do campeonato e aquilo que são os objetivos da taça. A taça é para nós um objetivo importantíssimo naquilo que é a dimensão do clube, para estarmos junto dos melhores. A história diz-nos que, eu não vou tentar não dizer asneiras neste sentido, mas a história diz-nos que quase sempre estão duas equipas do Pro Nacional na final. É lógico que haverá a história de outras divisões e de equipas que lá estejam, mas se calhar nos últimos anos eu não me lembro de estar lá uma equipa da divisão de honra, portanto, nessa final. Agora, o que eu digo na taça é exatamente aquilo que disse na primeira jornada, portanto, na primeira eliminatória da taça, que disse: é ganharmos um jogo, é só um jogo, temos que ganhar como qualquer outro, porque nós queremos chegar longe na taça. E dizia, na primeira eliminatória, que queria chegar a uma equipa de Pro Nacional em nossa casa, para ter uma grande casa, para ter um dia de festa. Hoje não, hoje digo que quero passar a eliminatória, que quero chegar às meias finais e que quero chegar à final. Portanto, quando passamos já a 3 eliminatórias, acho que é legítimo da nossa parte pensarmos isto, sabendo de antemão que há equipas muito melhor apetrechadas que nós e que a questão do Gonça, o Gonça ganhou-nos em casa para o campeonato, portanto o sorteio não foi nada amigo com o Santiago, e o Gonça vai jogar com o Arões, pode ser o Arões, uma equipa, um histórico de campeonatos nacionais, aquilo que lhe posso garantir é que vamos lutar até a exaustão para ganhar ao Arões, porque não há impossíveis no futebol, é um jogo, sendo o Arões ou o Gonça, isto muito sinceramente é-me indiferente neste momento, porque sei a competência que tem o Gonça, sei a competência que tem o Arões e portanto que venha e nós queremos vencer, como é lógico, sabendo que temos as nossas limitações, conhecendo as nossas limitações, mas também somos uma equipa forte e não há vencedores antes do jogo. É uma coisa que é garantido. Quando se começam as pessoas a queixar que falta este, falta aquele, era bom que o meu treinador estivesse aqui, que eu digo-lhe sempre, não há problema nenhum, vamos começar o jogo com 11. Isso é certo. Passado um minuto podemos ficar sem 2 jogadores, mas todos os nossos jogos vão começar com 11. Nem que tenhamos que ir buscar juvenis, enfim, de qualquer forma os jogos começam com 11. Portanto, a partir desse momento, e os outros também, a não ser que aconteça uma catástrofe. E, portanto,
quando o jogo começa com 11, depois quem for mais competente, vemos jogos em que a equipa teoricamente melhor, vemos histórias da Taça de Portugal, eliminado por equipas da terceira divisão, do CPP neste caso agora, e portanto é legítimo da nossa parte. E o adversário dirá exatamente o mesmo. Eu reconheço que olhar para a nossa equipa e ver uma equipa com 45 golos marcados, as defesas que se cuidem, porque é de facto uma característica nossa. O melhor ataque da série? Exatamente, portanto, acho que eu quero acreditar que tanto o presidente do Arões e o presidente do Guança estão a pensar o mesmo, sendo Santiago, não foi nada amigo, estão a pensar exatamente da mesma forma que eu estou a pensar. No campeonato, sem hipocrisias, queremos subir, sem dúvida nenhuma. Só se eu estivesse demente e dissesse que depois de estar nesta posição que não quero mais nada. Não, quero muito subir, quero muito estar na melhor divisão do futebol distrital, até porque acho que no que diz respeito às nossas infraestruturas, estamos preparados para isso, podemos jogar no nosso campo, temos um campo com qualidade, criamos agora uma bancada coberta, que também era uma lacuna que tinha, ainda estamos a terminar aquilo, porque com toda a pandemia isto criou problemas na execução final da obra, mas está praticamente pronto, fazer ali uns ajustes aqui e ali, no campo também, porque estamos permanentemente a tentar melhorar as condições e, portanto, estamos preparados para isso e é para lá que queremos ir. Não podemos fugir, nem que eu estivesse aqui a dizer que não queria, estariam-me a dizer que eu era maluco, não é? Portanto, é lógico que quero. Neste momento, quero. Posso partilhar convosco também que era uma ambição minha, até da minha parte, e que em determinada altura foi discutida a forma de vermos esta questão de subirmos e não subirmos, portanto, e eu fui sempre um defensor, mas acabámos por respeitar e bem aquilo que é a estrutura diretiva, de dizermos com calma, porque subimos este ano e não, porque eu como acho que está a dar para compreender, eu sou muito claro naquilo que penso e tenho o coração aqui, portanto não consigo ser mentiroso e esconder as coisas durante muito tempo e, portanto, é de uma forma natural que queremos subir divisão e os outros clubes sabem que nós queremos subir divisão. Aliás, andaram durante a época toda a dizer-nos isso. E nós deixamos falar, enfim, como é lógico, mas no fundo todos sabem, não é? Que foi para isto que nos propusemos e podemos ter ou não sucesso, esperemos que sim. Como integrante do futebol distrital, como figura do futebol distrital que se move neste mundo, qual é a avaliação que faz neste momento das divisões da Associação de Futebol de Braga, da AF Braga? É cada vez mais difícil segurar os jogadores, manter os jogadores na equipa, o nível está, de certa forma, a subir para os clubes? Aquilo que é o futebol distrital, hoje o futebol distrital é muito diferente daquele que eu joguei nos pelados aqui há uns anos, em variadíssimos fatores. Os staffs técnicos estão mais preparados para assumir as equipas, trabalham de forma melhor, falta-lhes determinadas características que eu acho que eram importantes e que se perdeu. Portanto, mais naquele âmbito do treinador-jogador e do treinador de grupo e do treinador de coração e do treinador de alma, mas ao mesmo tempo aquilo que é o treino, que é aquilo que é a evolução do treino, aquilo que é a dinâmica de treino, deu uma volta de 180 graus e é completamente diferente. E isso criou competência. Aquilo que mais reflete e aquilo que eu mais sinto tem a ver com o processo formativo dos atletas. Portanto, o sénior de hoje, de 18 anos, teve já uma formação de sintético, de clubes de nível, de uma série de treino que teve até chegar a sénior, completamente diferente daquele que nós tivemos. E, portanto, isso criou uma evolução. Aquilo que é o processo de jogo, de uma forma mais técnica, e aquilo que é o jogo evoluiu para uma coisa que eu não gosto muito de ver, mas porque achei que o jogo era muito mais emocional e que dependia muito mais de atletas, e hoje o jogo é muito mais coletivo, muito mais de posse, muito mais de circulação, muito mais de controle de jogo.
Um jogo de antigamente era um jogo mais de golo, um jogo mais de agressividade, um jogo mais de tudo que possam imaginar, mas acho que é para aí um bocado a imagem também, a evolução do futebol profissional acompanha a evolução, porque nós no fundo somos macaquinhos de imitação, não é? Nós queremos ser como eles e acabamos por fazer tudo igual. O Mourinho, por exemplo, uma série de treinadores que andaram aqui a ser alimentados por aquilo, pela literatura que o Mourinho pôs e pela literatura que o Mourinho mostrou. E esqueceram-se um bocadinho das relações humanas, portanto é um movimento, é ali meio metro, é que é importante. E o futebol perde com isso? Perde muito, na minha opinião, perde muito. E o futebol hoje é mais... Eu digo-vos isto sem problema nenhum. Eu prefiro ver um jogo distrital do que um jogo de Primeira Liga. É muito mais emocionante ver um jogo ver um Santiago Gonça, ver um Santiago Pavidem, ver um Santiago Soluricense, do que ver um jogo de Primeira Liga, sem dúvida nenhuma. E parece-lhe que as pessoas estão a ir por esse sentido também, ou seja, um bocadinho desiludidas pelo futebol profissional, pelas divisões profissionais, estão a correr mais aos campos distritais, ao futebol popular, ao futebol... Acho que sim, porque é um convívio diferente, é um convívio de... O presidente fala com o treinador adversário, o presidente manda uma boca para o presidente adversário, os jogadores falam com os adeptos, portanto, tem de facto essas características. E hoje fazem-se coisas muito boas. Vocês analisem as comunicações dos clubes, as redes sociais dos clubes, a forma como interagem com o adepto, quer dizer, isto há uns anos atrás... E como estão mesmo nos próprios dias de jogo? Sem dúvida. O Santiago informa ao minuto o resultado, informa o 11, informa o Santiago e os pares, estou a falar porque é do Santiago que eu tenho que falar. Mas estamos a um nível já muito alto de comunicação, filmamos o jogo, está no Facebook a ser publicado, portanto tudo isto é um progresso e é uma forma de estar que nos põe cada vez mais próximos com muito pouco. Portanto, estamos a falar de um orçamento de 50 milhões para 50 mil euros, quer dizer, e tudo isto tem uma influência grande, que é a tal vertente social de termos pessoas que nos ajudam por voluntariado, por variedíssimas razões, têm uma ligação ao clube, porque gostam de estar, outros porque lhes dá prazer estar, outros porque até não têm nada para fazer e vão para lá e fazem bem. Portanto, e tudo isto cria aqui um ambiente, e é o que eu digo muitas vezes, que todos os presidentes profissionais deveriam passar por uma associação amadora, para perceberem o que é difícil fazer tanto sem nada. Isto porque também estamos aqui nas eleições e acho pertinente dizer isto. É muito difícil e é por isso que eu não falo mal dos meus colegas, de nenhum, porque é extremamente difícil gerir um clube sem nada. E é destas coisinhas pequeninas, e é por gosto, e é por dedicação. Mas então, o pressuposto é este: se estamos e se queremos estar, temos que fazer bem, e temos que estar bem, de consciência tranquila, e fazer as coisas bem. E acho que lhes fazia muito bem, às vezes, passarem um bocadinho por estes clubes, e verem a dificuldade de serem presidentes, treinadores, roupeiros ou técnicos de equipamento, como lhes chamam agora, que agora é tudo massagista quando tem que ser, levar o homem ao hospital quando se magoa. E depois dar todo aquele lado humano de que falou também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que isso é aquilo que mais me enche a alma e é aquilo que me faz estar também, porque não estou sozinho também. No dia, se calhar, que estiver sozinho nisto, deixo de estar. E é tudo isto que nos vai alimentando e é aquele vencimento chorudo que nós recebemos ao final do mês e que nos enche de orgulho. E vivemos de subidas, de divisão, de títulos, de sorrisos dos miúdos quando lá chegamos e todos virem cumprimentar. Portanto, é este caminho que vamos fazendo e vamos construindo. Há uma parte não tão bonita, ou seja, igualmente necessária, e que o João já falou, que é a arbitragem aqui dos campeonatos distritais, e o que motivou estas declarações foi o jogo com o Pavidem B, que terminou numa derrota por 2-1, depois acabou por ser resolvido pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Braga, com uma derrota para o Pavidem B por 3-0 por utilização indevida de um jogador. Ainda assim, não apaga os acontecimentos do jogo. O João falou desse jogo, de uma arbitragem que muitas vezes não fica aquém, aliás, daquilo que o jogo pede. É preciso trabalhar as equipas de arbitragem nos campeonatos distritais? Eu tenho duas imagens daquilo que é a arbitragem na Associação de Futebol de Braga e até podemos ir mais longe a nível nacional.
E eu vou tentar separar as duas. Eu tenho a minha opinião enquanto presidente de uma associação desportiva e tenho a minha opinião enquanto cidadão. Vou começar pela do cidadão. Enquanto cidadão, é extremamente difícil ser árbitro em Portugal e é extremamente difícil motivar árbitros para serem árbitros em Portugal. Eu por lá já passei, nunca fui árbitro, mas já estive do outro lado enfim, do jogo e é extremamente difícil. Tem que ter uma capacidade emocional, uma capacidade física, intelectual bastante grande para suportar determinadas coisas que acontecem. Se todos fossem como eu, não tinham problema nenhum, porque ouvem e se estiverem concentrados no jogo, tudo o que dizem vai embora. Mas é difícil de gerir isso e, portanto, é difícil hoje um miúdo de 14, 15, 16 anos querer fazer uma carreira de árbitro. E, portanto, isso é um problema. Quando nós não temos onde escolher, não podemos potenciar. E voltamos à conversa da formação, que é rigorosamente a mesma. Temos que ter um leque abrangente para conseguirmos potenciar. Se não tivermos gente, não conseguimos, são sempre os mesmos. No que diz respeito enquanto presidente, eu quero acreditar que no futebol o erro do árbitro é sempre erro. E que erram tal como eu erro numa decisão de contratar um jogador que não supera as expectativas ou nem sequer garante aquilo que nos fez acreditar nele. E aí dou de barato, porque o erro estamos de facto, quem decide está sempre exposto ao erro. Outra coisa é errar de uma forma premeditada. E por vezes acontecem esses comportamentos e não, às vezes não é só o levantar o braço de um fora de jogo, é a própria atitude e a própria postura e ter dois pesos e duas medidas. E pronto, e no fundo é isso que revolta, é isso que faz, porque eu sou muito sincero, eu fiz aquilo na minha rede social própria, e deixei uma situação no ar de respeito ao clube e de respeito a mim e à associação, porque estava de facto completamente estupefacto daquilo que aconteceu. Mas também não contem comigo para estar a apontar o dedo ao que foi ou que não foi. Quem lá esteve, quem viu o jogo, sabe precisamente aquilo que aconteceu, percebeu aquilo que aconteceu e quem sou eu para estar a falar e a dizer que foi isto, foi aquilo, foi aquilo outro. Aquilo que lá aconteceu foi demasiadamente grave. Houve de facto uma falta de respeito para com o clube e para com a minha pessoa, porque foi diretamente no jogo. E, portanto, não admito que o façam, não admito que ponham em causa o que quer que seja, porque nós perdemos ou ganhamos muitas horas da nossa vida no clube e não vai ser em 90 minutos que vão pôr o que quer que seja em causa. Eu tenho a Associação de Futebol de Braga como uma entidade de rigor, mas que está gerida por homens e por seres humanos, e os árbitros são homens e os vários órgãos sociais são homens. E felizmente que me ouvem e que me dão voz quando eu não estou contente e eu já tinha reclamado antes num jogo em que ganhei, só que é sempre difícil de reclamarmos quando perdemos, porque não podemos, porque perdemos e então perdeu e agora vem reclamar. Assume-se que há um conflito de interesses, mas a minha primeira reclamação este ano foi num jogo que ganhei. E portanto falo e falarei sempre nesse sentido, mas sempre num âmbito de construção e nunca num âmbito de criar o caos e de colegas que me ligaram para eu falar sobre isto e estamos aqui de uma forma mais descontraída e eu disse que não queria falar sobre a arbitragem, falo sem problema nenhum, explico em off o que temos a falar pela minha indignação, mas não contem comigo para estar a fazer notícias de árbitros e no fundo e de pessoas que estão rodeadas no futebol, que não vou ser eu que vou julgar, quem sou eu para estar a julgar o que quer que seja. Mas há solução? O João tem alguma solução a propor para esta questão dos árbitros que não têm motivação para ser árbitros e, portanto, se a piscina, por assim dizer, de árbitros disponíveis for mais pequena, a qualidade, em princípio, também será menor? Há uma solução que o João possa propor a quem estiver a ouvir, por assim dizer? Essa é uma pergunta para queijinho, do trivial, difícil, essa é bastante difícil. Mas há solução.
tem que ser feito de uma vez por todas, abrir a arbitragem ao público, abrir a comunicação dos árbitros com o público, porque eu falo muito com os árbitros e gosto de falar com eles, porque acho que nós aprendemos muito com eles, às vezes nós até nem somos conhecedores da lei. Temos muita dificuldade. Nós vamos ver um jogo de futebol e vemos um jogador ofensivamente a fazer um lançamento e estamos a pedir fora de jogo e não há fora de jogo nos lançamentos ou no pontapé de baliza, enfim. E depois não sabemos bem qual é o papel do quarto árbitro e em que zonas do relevado é que ele intervém e, portanto, há um grande desconhecimento. Perdemos a completa noção daquilo que é, da lei e do conhecimento. E muitas vezes julgamos por impulso e daquilo que vem da bancada, o feedback que vem da bancada, julgamos por impulso. E eu acho que há um trabalho a fazer. Há um trabalho a fazer porque em Portugal o árbitro é protegido como se fosse intocável. Existe Deus, existem os árbitros abaixo. E acho que não têm que ser assim. Os árbitros têm que ser um dos intervenientes do jogo com menos importância. Porque o árbitro não dá espetáculo, nem está lá para aquilo. Os jogadores é que estão lá para dar o espetáculo. O árbitro, quanto mais despercebido chegar, aquilo que nós mais ouvimos do senso comum, é que o árbitro, quanto mais despercebido passa do jogo, melhor ele está. E é esse o intuito. Ele está lá para decidir, para mandar parar quando acha que deve parar, para agir disciplinarmente quando achar que deve agir, e é para isso que o árbitro lá está. E muitas vezes nós passamos para além daquilo que é a arbitragem, daquilo que é o papel do árbitro, em que há um protagonismo muito maior da equipa de arbitragem do que propriamente do jogo. Mas também é preciso sabermos defendê-los. É preciso saber dizer assim, não, este árbitro esteve muito bem, fez um grande jogo, porque ao mesmo tempo que eu digo a um árbitro, no final do jogo, que o árbitro foi infeliz e que errou naquilo, também lhe digo, parabéns, fez um grande jogo. E é preciso fazer isto. O reforço positivo. Sem dúvida. Porque eles estão completamente isolados no meio disto tudo. Eles são castigados, como nós, pelo Conselho de Disciplina. Eles têm castigos, se errarem. Têm notas e têm subidas. Portanto, eles estão a competir tal como nós. Agora, tem que haver um respeito mútuo e quando o jogador respeita o árbitro está sempre muito melhor. E não há. Há uma cultura de crítica gigante àquilo que é os árbitros e àquilo que é o comportamento dos árbitros. Mas quando ele está bem, há sempre alguém que critica, porque há um resultado. E eu não posso ser crítico de uma arbitragem só quando perco. Eu tenho que ser crítico sempre que um árbitro erre. Mas tenho que ter um comportamento assertivo, porque se fosse hoje, friamente, eu se calhar não fazia aquele post na minha página. É uma situação a quente, que eu estou a reagir a uma situação que aconteceu há 4 ou 5 horas. Friamente, se calhar não fazia aquilo. E se calhar contribuí para que as pessoas falassem e para que criasse um ambiente ainda pior do que aquele que aconteceu. Já chegou aquilo que aconteceu lá. Mas tem que haver um discernimento de dizer assim, eu digo algumas vezes isto, e acredito nisto, que é, o jogo é no momento em que o árbitro apita e o árbitro termina. A partir daqui já não é jogo. É conversas, é dizer o que apetece, um diz que foi roubado, o outro diz que foi beneficiado, aquele foi bem expulso, o outro diz que foi mal expulso, aquele marcou o penalti, diz que não foi penalti, portanto, entramos na discussão daquilo que é o gosto pessoal. Mas, nesse momento, o árbitro pode intervir e pode falar sobre o jogo. Nós temos árbitros que não marcam um penalti, e eu tenho situações dessas enquanto jogava, que chego, será árbitro? Não era penalti nenhum. E ele diz, opa, ok, respeito a tua opinião. Na minha opinião, há um toque ali por trás, uma situação, isto, aquilo, e eu marquei por isso. Ok, explicou. Mas há outros que nós chegamos e eles dizem, não quero conversa com ninguém, não quero falar contigo. E, portanto, há uma animosidade logo à partida. Sem dúvida, acho que tem a ver com o caráter também do árbitro. E de uma vez por todas, o árbitro perceber que é um atleta. E nós percebemos isso no alto nível. Nós percebemos que o comportamento de um árbitro de Primeira Liga é completamente diferente de um árbitro Há exceções, graças a Deus que há exceções, mas o comportamento é completamente diferente. Nós vemos os jogadores por vezes a terem comportamentos completamente fora da caixa daquilo que é um jogo de futebol e os árbitros com uma personalidade fantástica. Eu já tive também a oportunidade de ser arbitrado por um árbitro de Primeira Liga e chegar ao fim do jogo
e dizer-lhe assim, olha, nunca vi nada assim na minha vida, é espetacular, explicas tudo o que fazes, não fazes nada por acaso, estás aqui super educado e passas completamente aquilo que me apetece fazer no final do jogo, independentemente do resultado, é tirar uma foto contigo e dizer, foste o melhor jogador em campo. E o árbitro acho que é para isso, muito mais positivo, muito mais pedagogia, muito mais, porque se eu explicar aquilo que estou a fazer, agora se eu não quiser falar contigo, se eu não quiser dar explicação, se eu quiser ficar fechado aquela em mesma campos, lógica da formação e dispensar alguém que se não se diz, não se compreende, não se resolve. um árbitro apertar um cordão de um miúdo é notícia? Não é normal. Um miúdo estar a jogar futebol com 5 ou 6 anos, não tem como apertar o cordão, ou aperta o árbitro ou aperta o treinador. É notícia isto? Um monstro apertou um cordão de um atleta? Isto não é notícia. É bonito, dá uns posts super interessantes, isto, aquilo. Mas o que é que tem de bonito isto? O árbitro é intocável, não pode apertar um cordão a um atleta. Não pode dar um abraço a um atleta, não pode dar um beijo a um atleta, não pode, enfim, ter um comportamento emocional com aquilo. Desumaniza-se. Isto é notícia. Em Portugal, é notícia um árbitro apertar um cordão ao menino da formação. Não consigo perceber. Não consigo perceber. Passando daqui para as infraestruturas, que eu acho que já estamos aqui no limite do tempo, mas falando das infraestruturas, que é, se calhar nos clubes distritais é ainda mais importante para ficar como testemunho da grandeza do clube, para se afirmar o clube também na vila, na freguesia, no sítio onde pertence. Aqui o Santiago Mascotelos tem o seu campo de jogos, esta bancada tem uma cobertura agora, isto atrai mais pessoas ao estádio por terem mais conforto, por terem mais condições, por se sentirem mais bem-vindas também. Sem dúvida, é para isso que trabalhamos e é para isso que fazemos. A questão da bancada coberta era uma necessidade, ou melhor, era de primeira necessidade, porque é um campo que tem sol por todos os lados, que não tinha sombras, que não tinha zonas onde se ficasse confortável e, portanto, a bancada foi criada, tanto no que diz respeito para os treinos, para os pais poderem participar ali nos treinos e estarem abrigados da chuva e do vento, e ao mesmo tempo de criar condições para um jogo com chuva, porque nós não tínhamos essas condições. Portanto, eu se quisesse ver o Santiago a chover, dizia não vou porque não tenho sequer onde eu me abrigar, e portanto acho que foi era uma situação que tínhamos que resolver enfim, muito rapidamente, porque era uma situação que nos colocaria a outra dimensão naquilo que é o jogo de futebol, e nós competimos, é uma competição de inverno, portanto não é propriamente uma competição de verão em que nós possamos estar sem qualquer tipo de abrigo ou sem qualquer tipo de condições para estarmos. E portanto foi muito importante para nós. Precisa ali ainda dos retoques, mas estamos permanentemente a avaliar. Que melhorias é que o campo de jogos do Santiago agora precisamos, sem dúvida, porque havia a questão do campo e do relevamento do campo, o campo de 7 também. Temos ali um problema de acessibilidades no que diz respeito nas horas de ponta em que os pais transitam, que é a questão do parque de estacionamento, que não dá circulação, portanto cria ali uma dificuldade muito grande. Tentarmos tirar ali uma parte do parquezinho e colocar ali uma estrada e fazer no chão um sentido, precisamos disso. Na infraestrutura fora do recinto desportivo, essencialmente dar uma refrescadela nos balneários, que precisamos. Precisamos dar ali uma volta ali para tentarmos pôr aquilo mais recente, porque é uma obra com 20 e tal anos, que já na parte do nosso balneário dos séniores e no parte do visitante fizemos, porque nós agregámos mais 2 balneários, que só tínhamos 2 e agora neste momento temos 4. Enfim, fazer ali um outro balneário e tentarmos dar ali uma outra beleza interior com um azulejo e tentarmos pôr aquilo muito mais homogéneo, porque está o chão com uma cor, a parede com outra, portanto precisamos de fazer ali qualquer coisa, e é uma obra que temos que fazer com alguma urgência, porque, enfim, para recebermos melhor os nossos adversários e para nós também nos sentirmos mais confortáveis naquilo que são as nossas instalações. Como é que as pessoas vivem o Santiago de Mascotelos? Como é que é o associativismo no clube nos dias de hoje? Sendo que o associativismo está em mutação por
que o mundo também está. Claro, quando estamos numa situação como estamos este ano, numa situação de sucesso, as coisas fluem com mais naturalidade. Quando ganhamos, temos mais gente a ver-nos. No sábado tínhamos uma casa interessante dentro daquilo que é um jogo de futebol e ao nosso nível, mas é isso, precisamos sempre de mais associados, de mais pessoas que participem, de mais patrocinadores que nos ajudem, de mais pessoas que acreditem no nosso projeto. Mais apoio das entidades também? Sem dúvida, as entidades não, a Câmara e a Junta de Freguesia não podem fazer muito mais, a própria associação Mas a nível ajuda. nacional é possível? A Federação lançou agora um projeto interessantíssimo de financiar os clubes para melhoramento das estruturas, aquilo que aconteceu agora na terceira liga, que subsídios para eletrificação, para poderem jogar à noite, para transmissões televisivas, o melhoramento das bancadas, dos balneários, portanto, esse é o caminho. A Federação, felizmente tivemos pessoas que souberam guardar algum dinheiro em determinada altura e a Federação financeiramente é fortíssima neste momento e está com vontade de ajudar. Acho que o Presidente, há quem diga que o Gilberto Madail poupou e o Fernando Gomes está a gastá-lo muito bem gasto. E acho que é isso, acho que é ajudarem as associações, ajudarem os clubes, porque o dinheiro lá não faz nada e um bocadinho aqui, um bocadinho ali faz com que nós sejamos mais capazes e que vamos melhorar o todo. Vejam a evolução que teve o futebol feminino nestes últimos 4 ou 5 anos. Hoje depois acabei por nem ver o jogo ontem com a Suécia, mas já nos conseguimos bater com a Suécia, que era uma superpotência do futebol feminino. E já é possível encher estádios e Exatamente. ter estrelas também no futebol feminino? Sem dúvida. Acho que é super interessante. E não é nada mais, nada menos do que um grande investimento da Federação nesse sentido. E acho que o Presidente está a fazê-lo muito bem e de uma forma muito consistente naquilo que é a ajuda aos clubes. E a Associação igual, sempre a ligar, a perguntar se está tudo bem, se é preciso alguma coisa, se vão atribuindo uns subsídios à imagem deles, porque têm muitos associados, mas vão atribuindo sempre que fazemos alguma obra, pedimos, e eles têm uma sensibilidade muito grande naquilo que é o funcionamento normal dos clubes. A Câmara Municipal exatamente igual, sempre preocupada, a Junta de Freguesia, portanto, quanto a isso não posso apontar nada, porque são uns parceiros de grande nível. São 41 anos do clube, da instituição do Santiago Mascotelos. O que é que se pode esperar para uma data redonda como os 45? São só 4 anos que separam o ano em que estamos dos 45 anos, da celebração dos 45 anos. O que é que gostava de ver o Santiago Mascotelos ser nessa altura? Se calhar com uma equipa feminina, com as portas abertas às meninas e às mulheres. O que é que se pode esperar dos próximos anos? O feminino é uma ambição nossa, é uma ambição do clube já de 2 ou 3 anos e que não tem sido possível. Enfim, também queremos fazer uma coisa consolidada, uma coisa que faça sentido e é um projeto que temos que executá-lo em 2, 3 anos no limite, porque queremos estar e até porque é bastante aliciante, porque é uma competição nacional automaticamente. Portanto, aquilo que aconteceu aqui há dias com a União Desportiva de Polvoreira a jogar com o Sporting Clube Portugal, quer dizer, isto é uma situação única e que orgulha muito o Carlos e a Associação e a nós do Conselho, que é sempre super interessante, e vermos uma equipa, a questão do Taboadelo também, do Brito, que também tem, e desculpem-me se me esqueço de alguma, o Vitória também tem, a equipa do Vitória inicia em Santiago a treinar, e pronto, é extremamente gratificante ver equipas a jogarem com os melhores e poderem fazer um jogo contra uma equipa de renome Santiago, contra o Sporting. Sem dúvida que seria muito aliciante, mas é difícil e não vamos estar aqui, o formato das equipas são difíceis de construção, a forma como elas têm sido feitas também me parece que é uma coisa muito automática e muito rápida. Vamos tentar formar nós tínhamos uma menina na formação, apenas uma, que era a Matilde, que eu falo sempre nela porque era uma e era única, foi para o Vitória, portanto nós até na altura os pais estavam algo receosos em falar connosco para sair. Eu, não, o caminho é esse, vai, porque vais participar com meninas, ela está a jogar já no Sub-15 e que eu desejo é que ela chegue à seleção nacional e que tudo lhe corra bem, e é isso, porque eu acho
sentido jogarem mais em conjunto, não sou contra o futebol misto e nem coisa que se pareça, mas acho que têm muito mais a ganhar se jogarem em conjunto e em porque são os estágios de evolução diferentes, sem não dúvida, é? sem dúvida. Mas mesmo aí há problemas, porque a Matilde tem 11 anos e está a jogar no sub-15. Portanto, para ela é bom, ok, porque há estágios diferentes na formação, mas tudo isso é um caminho longo. Se calhar daqui a 10 anos o Santiago tem todos os escalões femininos. Portanto, é uma questão de construção e de um caminho que tem que se fazer, mas que não posso dizer que está consolidado nem coisa que se pareça. Está pensado. Temos abordado em todas as reuniões de direção e de staff, estamos a preparar para isso, mas com tempo sem dúvida, porque há muita coisa que nos falta ainda para chegar ao futebol feminino. E uma última pergunta, antes de terminarmos a conversa, é: com 41 anos, o Santiago Mascotelos é um clube em crescimento, a tendência é para crescer e crescer no concelho, nesta zona geográfica? Sem dúvida. O concelho de Guimarães tem um peso muito grande naquilo que é o futebol e naquilo que é o futebol distrital. E sempre teve uma história gigante naquilo que é o futebol distrital. E nós queremos fazer parte dessa história. Somos um clube pequenino, humilde, de gente boa, que recebe bem, que trata bem, que se preocupa em fazê-lo de uma forma educada e de uma forma até elegante, podemos lhe chamar, mas que queremos ter sucesso e durante os 90 minutos em cada jogo queremos disputá-lo e ganhá-lo. E é nisso que nos focamos. Focamos por regras bem vincadas, porque acreditamos num caminho que traçamos e, portanto, queremos essencialmente estar no Pro-Nacional, consolidar a nossa posição na divisão máxima do futebol distrital. E depois cá estaremos também para assumir e para redefinir objetivos. Não sou daqueles que digo que não quero subir aos nacionais. Quero sem dúvida, porque muitas vezes dizem que o presidente não quis subir, isso não existe. Ainda que não tenhamos estrutura, ainda que não estejamos preparados, nós queremos sempre subir, porque um ano de subida é sempre menos um ano de descida. Portanto, e se me perguntar se eu quero ir para o Nacional este ano, e se para o ano quero ir para o CPP, e no ano seguinte para a terceira liga, eu assino já por baixo e não me custa nada dizer, ainda que deixa alguns, portanto, nós queremos sempre estar mais acima. E o mais acima é exatamente a divisão, só não podemos subir 2 anos ou 3 seguidos, que é muita gente, às vezes até colegas dizem, já devia estar no Pro-Nacional há algum tempo. Não, mas não podemos subir 2 anos seguidos, subimos para a este já não vamos descer, portanto queremos subir exatamente para a outra. Agora, são anos diferentes, com competições diferentes, com características diferentes e portanto, não vale a pena fazermos muita futurologia porque não controlamos isso e nem sempre as melhores equipas é que sobem, nem sempre os orçamentos mais caros é que sobem e, portanto, há que haver aqui um equilíbrio naquilo que é a nossa, voltando um bocadinho atrás, aquilo que eu estava a dizer de que seria demasiadamente ambicioso para nós queremos subir divisão, era dito, não era de uma forma hipócrita, era de uma forma extremamente realista. E é isso, não, se me perguntar aqui, o João vai subir, para o ano vai querer subir outra vez, é lógico que eu não posso assumir uma coisa dessas que vou jogar com os melhores dos melhores do futebol distrital. Agora, eu vou-me preparar para fazer o melhor, tal como me preparei para este e como me preparei para o ano anterior. Portanto, é sempre ano a ano e não adianta fazer muita futurologia, porque, como disse há bocado, jogamos sempre contra 11 e temos sempre equipas a jogar, não jogamos sozinhos e, portanto, não podemos controlar. Muito obrigada, João, por esta conversa. Obrigado, espero que tenha sido tão agradável para si como foi para mim. A maior das sortes para esta época, para o Santiago Mascotelos e para o futuro que se avizinha. Obrigado. Da nossa parte é tudo. Muito obrigada. Voltamos em breve. Boa noite.